Marcela da Silva Lázaro, ela é especialista em saúde do SESI São Paulo, formação em enfermagem com especialização também em enfermagem do trabalho. Então, com a gente é a professora. Olá, boa tarde. Vamos falar então hoje um pouquinho sobre FAP, NITEP, RAT, essas siglas bem feias, né? Bem difíceis de conhecer. Para começar, eu queria entender um pouquinho, conhecer rapidamente. Hoje, aqui, a gente tem pessoas que cuidam disso nas empresas de vocês? Que cuida da área de segurança e saúde, pensando, imagino que vocês tenham empresas de pequeno porte que acabam contratando serviços, mas quando vocês contratam o serviço de segurança e saúde, vocês acompanham de perto? Legal. Também, lá no fundo, tem alguém que acompanha? Não. Ok, então, eu acho que vai ser novo o assunto. Fiquem à vontade para me interromper, para fazer alguma pergunta. A gente vai interagindo juntos, ok? Então, eu sou do SESI e estou representando hoje o DEPAR, a Fiesp, ok? Faço parte do serviço da Central de Inteligência, que é o serviço que eu vou apresentar no final. Bom, quando a gente fala, então, no RAT e FAP, nós estamos falando dos tributos que nós conseguimos administrar na empresa, ok? Então, o RAT e o FAP, principalmente, é o único tributo que eu consigo administrar. Por quê? Porque eu consigo reduzir ele se eu fizer uma boa gestão na minha empresa de segurança e saúde no trabalho. Quando eu falo em custos de segurança e saúde no trabalho, eu estou falando destes custos aqui. Então, primeiro, por exemplo, judicialização, TAC, né? O que significa o TAC? Um termo de ajuste de conduta. Então, muitas vezes, o trabalhador ele pode entrar com denúncia no Ministério Público por conta do ambiente insalubre onde ele está. O trabalhador pode entrar com ações referente a normas de segurança e saúde. Então, tudo isso impacta nessa parte de judicialização. Um outro custo que também, às vezes, nós não percebemos é o custo referente ao honorário de perícias, principalmente. Então, tem uma perícia, o que acontece? Preciso de um advogado. Na minha empresa não tem advogado. Eu preciso contratar um escritório com advogado. Preciso contratar um engenheiro ou um médico para poder acompanhar essa perícia. Então, o custo está acontecendo que a gente não percebe. O absenteísmo. O que significa o absenteísmo? As faltas referente aos afastamentos de saúde. Quem tem convênio médico aqui que disponibiliza para os funcionários? Alguém? Legal, ótimo, muito bom. O convênio médico ele ocupa uma grande parte lá do lucro da empresa, né? Porque acaba sendo um custo caro o convênio médico. Muitas vezes o convênio está restrito só ao trabalhador e outras vezes aos familiares, né? Os menores de 18 anos, esposa ou esposo, enfim. Quando a gente não cuida do absenteísmo, o que acontece? Vai ser aumentando a sinistralidade. Então, a sinistralidade, cada ano, quanto mais o trabalhador utilizar o convênio médico, mais o empregador vai pagar no próximo ano. Ou seja, a necessidade da gestão dos afastamentos e do plano de saúde. Aí a gente também tem o custo com os afastados pela Previdência Social,
que utilizam o convênio médico. Isso também, o que acontece? O trabalhador está na Previdência, o empregador não tem como controlar este trabalhador. Ele não tem como acompanhar o que está acontecendo com o trabalhador. Então, a gente só vai ali perdendo dinheiro. E, principalmente, um dos grandes custos, né, da folha de pagamento é referente ao FAP e ao SAT, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Ok? Como eu falei do absenteísmo, eu trouxe aqui para vocês alguns motivos de afastamento. E isso é muito importante para vocês, empregadores, quando a gente fala de afastamento médico. Por quê? Quando nós falamos de licença médica, afastamento médico de curto prazo, nós estamos falando de afastamentos que vão até 15 dias. Então, o trabalhador, o que acontece? Ele vai pegar um atestado direto de 15 dias, ou ele pode pegar um atestado hoje de 2 dias, aí na outra semana ele pega de 3 dias, na outra semana ele pega de 1 dia, e pode ser que esses atestados sejam de diferentes motivos de doença. Então, a gente precisa cuidar para que esses afastamentos de 15 dias não se tornem afastamentos de longo prazo, que são os afastamentos superior a 15 dias, né, a partir do 16º dia. Por quê? Quando nós temos um atestado superior a 15 dias, o que acontece? Nós temos que encaminhar o trabalhador para a Previdência Social. O que vocês acham? Encaminhar para a Previdência Social o trabalhador resolve o problema de vocês lá na empresa, se ele estiver faltando bastante? Resolve? Não. Legal. Sabe por que não resolve? E por que a gente precisa refletir? Será que vale a pena eu encaminhar o meu trabalhador para a Previdência Social? Porque quando o trabalhador for para a Previdência Social, o que vai acontecer? Eu preciso repor a vaga deste trabalhador, eu preciso treinar este outro trabalhador que vai ocupar a vaga, eu preciso disponibilizar EPIs para este trabalhador. Então, imagine o custo que vocês não terão quando um trabalhador é afastado por mais que 15 dias. E aí eu exagero um pouquinho e falo, imagine se este trabalhador que não tinha um treinamento adequado sofre um acidente de trabalho. Olha a responsabilidade da empresa, e aí a gente volta lá naqueles custos de perícias, de judicialização, de outros problemas trabalhistas que vocês, empregadores, podem ter. Ou seja, qual que é o cenário ideal? Cuidar destes afastamentos inferiores a 15 dias, ok? Quando a gente fala nos afastamentos de longo prazo, nós estamos falando que a responsabilidade é da sociedade. Todos nós pagamos por estes afastamentos dos trabalhadores que estão lá na Previdência Social. Porém, nós temos um auxílio que é o B91, que é o auxílio previdenciário acidentário, que refere-se ao acidente do trabalho ou uma doença ocupacional ou uma situação que o perito verifica e ele considera conexo aquele afastamento. Ele vai achar que o problema do trabalhador está relacionado com o ambiente de trabalho. E aí, qual que é o grande problema, gente? A empresa precisa continuar depositando o FGTS mensalmente para este trabalhador. A empresa ela pode sofrer com ação regressiva, tanto do trabalhador como da Previdência Social, porque não foi caracterizado um acidente de trabalho pela empresa. Ela vai ter um impacto no FAP, e este trabalhador terá estabilidade por 12 meses após o retorno dele. Ou seja,
quando este trabalhador ele se afasta pelo B91, a empresa está gerando um grande custo para ela. E aí, quando nós falamos sobre e-social, que não está na nossa pauta, mas eu vou pincelar alguns pontos, o que é que vai acontecer? Encaminhei o trabalhador para a Previdência Social como um auxílio-doença comum. Ok, é auxílio-doença comum, não preciso depositar o FGTS. Não tem problema, foi para a Previdência. Eu não tenho ninguém lá na minha empresa, no escritório, que faz o serviço para mim, que acompanha na Previdência para saber o resultado da perícia. E aí, o resultado da perícia saiu 1 mês depois e veio como B91. Mas ninguém acompanhou e a empresa não pagou o FGTS, não depositou o FGTS. Com a entrada do e-social, o que é que vai acontecer? Cruzamento de informações, Previdência Social com Receita Federal, Caixa Econômica Federal. Multa para a empresa. Por quê? Porque as informações não estão batendo. Então, mais um grande motivo para que vocês, empregadores, gestores desses trabalhadores, prestem atenção em relação aos afastamentos médicos, ok? Este modelo aqui de pirâmide eu gosto bastante, eu acho que ele faz a gente refletir muito bem. Ele chama espectro de resposta biológica. Foi o Dr. Paulo Reis que criou lá em 2003, e é uma pirâmide que fala o quê? A base da pirâmide, né? A base populacional. O que é preciso conhecer na base populacional? Vocês, enquanto empregadores, vocês conhecem quais são as características dos trabalhadores de vocês, quais são as dificuldades dos trabalhadores de vocês? Todos os trabalhadores sabem ler, eles conseguem manipular uma máquina sem correr risco de sofrer um acidente de trabalho, porque ele foi orientado, ele sabe utilizar um EPI corretamente, porque ele leu a instrução e houve um treinamento pela empresa, né? A gente sabe que na panificação, a gente tem um déficit muito grande da população, em relação aos trabalhadores por conta de escolaridade e tudo mais. Então, como conhecer a base populacional? A educação ela vai levar até a questão da sinistralidade do plano. Por quê? Se ele não tem um bom entendimento, o que ele acha? Que o convênio médico serve para utilizar. Vamos utilizando. Ele não vai ter o discernimento de passar por um médico especialista correto, ao invés de ficar passando por médicos picados. Aí nós temos na base o estilo de vida, as condições do ambiente de trabalho. Então, qual é o ambiente de trabalho que vocês hoje disponibilizam para o trabalhador? Quantas horas de trabalho este trabalhador faz na empresa de vocês? Ele recebe EPIs, ele tem risco e, por isso, ele recebe EPIs? Ele pratica atividades físicas, ele tem problemas de saúde com histórico familiar. Aí depois nós temos, nessa pirâmide, a parte de doença sem afastamento, que é um verde meio amarelinho, né, ali na terceira. E aí, o que significa isso? É aquele trabalhador que hoje ele não está muito legal para trabalhar, porque ele está com um problema que ele não tinha com quem deixar a filha ou o filho. E aí ele deixou o filho lá sozinho, de 8, 9 anos em casa, mas ele está com a cabeça preocupada lá. O que vai acontecer? Ele não vai produzir no trabalho. Ele vai estar lá, mas não está lá, né? Outra situação. A pessoa está com dívida, por exemplo, e aí ela quer ser mandada embora. Então, ela começa a fazer, de repente, um corpo mole no serviço. Ou ela não sabe o que ela tem. Ela está com dor de cabeça, mas ela fica quietinha no ambiente de trabalho porque ela precisa muito do serviço, ela precisa muito do salário no final do mês, e aí ela não fala nada, mas ela está lá trabalhando. O que acontece?
risco de acidente de trabalho, baixa de produtividade, baixa de sustentabilidade para vocês, empregadores. E aí, se a gente não cuida dessas doenças sem afastamento, o que vai acontecer? Eu vou me afastar. E aí entra as doenças de afastamento de curto prazo. Pega um dia por dor de cabeça, no outro dia por dor na coluna, no outro dia a unha do pé que está doendo, cada dia por um motivo. Se a gente não cuida, o que vai acontecer? Eu vou pular, e aí eu estou no domínio externo, ou seja, fui para a Previdência Social, e aí são as doenças superiores a 15 dias. Estes afastamentos podem gerar doenças por aposentadoria e podem até fazer, por conta da doença, esses trabalhadores afastados morrerem. Então, a gente tem um impacto muito grande. Quando nós estamos falando aqui até o amarelinho, nós estamos falando que está na mão de vocês realizarem a gestão desses trabalhadores, a gestão da saúde desses trabalhadores. E o custo ele é muito menor do que quando ele sobe lá para o laranja, porque está na Previdência e a gente não tem como fazer nada. O trabalhador ele vai estar lá afastado, mas ele não tinha nenhum problema. O que vai acontecer? Ele vai pegar um bico lá no posto de gasolina para ser, como que chama? Frentista. Vocês já se depararam com alguém da empresa de vocês que estava afastado e que estava fazendo bico em outro lugar? Bastante, né? Então, qual que é a responsabilidade da empresa nesse trabalhador? Nenhuma, porque ele está lá pela Previdência. Então, quanto menos trabalhadores forem encaminhados para a Previdência, melhor, ok? Eu esqueci no outro slide, vou falar nesse. Quando nós falamos dos afastamentos de 15 dias, o que acontece? Durante um período de 60 dias, se o trabalhador tem vários atestados picados por um mesmo motivo, o empregador pode encaminhar para a Previdência Social. Então, tem que respeitar o período de 60 dias. Então, se, por exemplo, hoje o trabalhador trouxe um atestado por CIG M54, que é dor lombar. Aí, no outro, M54-4, por 3 dias. Aí, você vai juntando esses atestados e pode encaminhar o trabalhador para a Previdência Social. Ok? E aí eu pergunto, como que é o acompanhamento dos atestados na empresa de vocês? Existe uma pessoa que olha por esses atestados? O trabalhador entrega o atestado para quem? Para o patrão, para o dono, para o RH? Lá no fundo, como que é? RH também ou para o próprio proprietário da empresa? E aí o proprietário, então vamos pegar esse exemplo. O proprietário recebe o atestado, ele faz o quê com o atestado? Ele vai pagar, encaminha para a contabilidade somente para pagar. Correto? A gente não olha, não analisa pensando no médico do trabalho. É isso. Vai somente fazer o pagamento. Perfeito, perfeito. Ah, é? Ela está falando, Andréia, né? Andréia está falando que quando tem o CID, o que é o CID? É o motivo do... Isso, é o motivo da doença, né? Ela vai lá e pesquisa. Aí ela falou se é algum motivo meio simplesinho, né? Aí conversa um pouquinho com o trabalhador. Conversa um pouquinho. Mas o que acontece? É obrigatório o trabalhador apresentar o CID?
Não, o atestado não é obrigado a ter. O trabalhador ele tem que dar permissão para que o médico coloque o motivo da doença dele. Então, no atestado, até se vocês olharem, sempre tem lá, eu autorizo, certo? Tem lá o motivo. Porém, quando nós falamos de e-social, aí eu volto novamente no e-social, o que acontece? O e-social, ele vai exigir que as empresas informem ao sistema do e-social todos os afastamentos a partir de 3 dias. Lá não vai ser obrigatório também o CID, porque o Conselho Federal de Medicina entrou com recurso. Porém, todo afastamento que for relacionado a um acidente de trabalho, será necessário indicar o CID. Desta forma, minha sugestão para vocês. O CID não é obrigado, mas para a gestão da empresa é muito importante as informações do CID no atestado, porque sem essa informação nós não vamos conseguir identificar qual é o problema que está acontecendo na empresa. Então, nós não podemos obrigar o trabalhador, mas é importante sempre a sensibilização. Essa semana eu conversei com um sindicato e nós questionamos e discutimos muito isso. É sensibilizar o trabalhador, é conversar com ele semanalmente, uma vez por mês, o porquê que vocês estão pedindo isso, ok? E aí, quando eu... Oi? O e-social, o senhor não vai ter. O senhor só vai ter obrigatoriedade quando for acidente de trabalho. 3 dias, a partir de 3 dias, não há necessidade de informar o CID. O senhor vai ter a necessidade quando, se acontecer o atestado, a partir de 15 dias, ok? Então, para uma boa gestão, se eu tenho o CID no atestado, o que vai acontecer? Se ele der mais que 15 dias durante o período de 60 dias, eu vou conseguir tomar uma solução e resolver o problema. Se não tem o CID no atestado, nós não conseguimos fazer essa gestão. Ok? Não. Não é obrigatório, isso, não é obrigatório no e-social o CID, ok? O e-social ele exige, a partir de 3 dias, o envio do atestado. Isso, ok? Então, quando a gente fala em atestado, e aí a gente está falando de afastamento de longo prazo, acima de 15 dias, eu estou falando de um grande problema, que é o NITEP. O que significa NITEP? Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Nome bem grande. Mas o que significa esse nome feio? Ele significa uma relação entre a doença, os motivos de doença, que são os CIDs, em relação à atividade econômica, ao CNAE. Ou seja, a Previdência Social ela fez um estudo lá 10 anos atrás, em 2007, e ela levantou as informações. No setor de panificação, o que mais afasta são esses motivos. No setor da construção, o que mais afasta são esses motivos. Independente de ser doença ocupacional, ser doença comum, ser um acidente de trabalho. Ela fez essa correlação sem bases metodológicas, correto? E aí, então, o que acontece? Quando o trabalhador chega na Previdência Social para passar por perícia, que o perito joga lá o CNPJ da empresa, a informação do trabalhador, e que já puxa automático o CNAE da empresa, o que vai acontecer?
este afastamento, que era apenas, por exemplo, uma dor de cabeça, uma cefaleia tensional, ele pode ser considerado como uma doença ocupacional, porque ele está na lista do NITEP. E aí, eu trouxe para vocês de um CNAE 1091, fabricação de produtos de panificação industrial. Tem alguém com este CNAE aqui? Perfeito, perfeito. Então, agora vamos voltar aqui nas doenças. Olha o que é considerado como NITEP. Tuberculose, diabetes mellitus com insulino dependente, com complicações renais, em coma, diabetes. Aí passa o outro slide e amplia para mim também, por favor. Aqui, ó, flebite. O que é flebite? É uma inflamação. Então, de repente, uma pessoa que tem uma má circulação, ela fez um ferimento na perna, bateu, e aí formou aquele vermelhidão, vamos pensar assim, flebite. Isso é considerado como NITEP no CNAE de vocês. Aí um outro, embolia, trombose, varizes de membros inferiores. Isso é considerado no CNAE de vocês. Então, a gente olhando naquela lista C, depois eu posso compartilhar com vocês, de acordo com o CNAE, vocês vão ter os CIDs relacionados ao NITEP. E aí eu volto lá naquele primeiro slide. Por que eu trago essa reflexão do NITEP? Se eu não cuido agora, vai chegar lá, bater na Previdência Social e vai ser considerado como uma doença ocupacional ou um acidente ocupacional. E aí vocês vão falar, Marcela, as varizes de membros inferiores não tem nada a ver com o meu ambiente de trabalho. Pode ser que a pessoa fica muito tempo em pé, pode ser, mas pode ser que não tenha nada a ver. A embolia, né? Então, o êmbolo que vai para o coração também não tem relação nenhuma com o ambiente de trabalho. Ou seja, essa lista veio, muitas vezes, até para prejudicar, por conta que o trabalhador ele vai falar que foi mesmo lá no serviço. A gente tem alguns CNAEs que é considerado tudo do M, do CID-M muscular, tudo que é ósseo muscular. Então, se ele estava jogando futebol lá no final de semana, e aí ele torceu o pé, a hora que ele chegar, vai ser considerado como NITEP. E aí, a empresa, essa é a notícia boa. O que acontece? Ela pode contestar este NITEP. Então, se veio um afastamento por B91, que foi por conta do NITEP, ela tem 15 dias após a data da GFIP, que normalmente é até o dia 7, para poder fazer essa contestação. E aí, como que eu vou fazer essa contestação? Se eu fizer gestão dos meus atestados. Se não tiver gestão, vai passar o prazo, vai passar o mês, e aí não tem mais o que fazer. O que vai acontecer? Vou pagar o depósito do FGTS, o trabalhador vai ter estabilidade por 12 meses quando retornar, vai ter um impacto no meu FAP, ou seja, somente prejuízo. Ok? E aí, fora, então, esse NITEP chato, a gente tem 3 tributações aqui previdenciárias, né? Que é o RAT, o FAP e o RAT ajustado. Então, quando eu falo no RAT, eu estou falando dos riscos ambientais do trabalho. O RAT ele substituiu o FAP em 2009, então, até 2007 para 2009, nós tínhamos o SAT, que era o seguro do ambiente de trabalho, e aí o RAT. O que significa o RAT? De acordo com os riscos da empresa. Então, se ela tem um risco pequeno para acidentes de trabalho, é um risco leve de 1%, um risco médio
2%, e ela tem um grande risco de acidentes de trabalho. Então, ela vai estar pagando o risco grave, que é 3%. O RAT, ele vai ser encontrado na norma regulamentadora 4. Aí lá tem todos os quinais que vocês podem olhar, e do lado tem a alíquota do RAT. O RAT, ele é uma tributação coletiva, ou seja, por KNAI. Então, qualquer empresa, vocês dois que têm o mesmo KNAI, você investe mais em segurança, o senhor não investe nada em segurança e saúde. Tem vários acidentes de trabalho, tem doença ocupacional. Você, excelente, faz tudo lá na sua empresa. Vocês vão pagar as mesmas coisas se o RAT de vocês for 2, por exemplo. Ok? Então, isso é o RAT. E aí, eu trouxe para vocês o 1091, fabricação de produtos de panificação. 1092 entra também no KNAI de vocês. Hoje, a alíquota do 1091 é 3, ou seja, é o máximo. O que eu sugiro para vocês? Todo mundo sabe qual é o KNAI e qual que é o RAT da empresa de vocês? É sempre pelo principal. É sempre pelo principal. Minha sugestão, gente, isso, principal atividade. Cheguem na empresa de vocês amanhã, olhem, vai lá, fala com o contador, qual que é o meu KNAI, qual que é o meu RAT. Eu, enquanto SESI, a gente vem acompanhando na prestação de serviços de segurança e saúde que a maioria principalmente das pequenas empresas, estão enquadradas com o RAT errado. Por quê? O contador coloca lá no pior, mas não é o pior. Então, verifiquem isso como sugestão, porque isso impacta financeiramente para vocês, ok? Então, levem como sugestão a questão do RAT. Oi? Prejudica total, ok? E aí, nós temos também o FAP. O que é o FAP? Fator acidentário de prevenção, ou fator acidentário previsionário. Então, é um decreto de 2007 e que ele começou a vigorar em 2010. O que o FAP veio fazer? Ele veio individualizar a contribuição das empresas. Lembra que o RAT era por KNAI? O FAP, então, ele passou a ser por estabelecimento, por CNPJ, ok? Então, o FAP, ele é um indicador de sinistralidade. Quando eu falo em sinistralidade, eu estou falando referente ao número de CATs abertas, então, comunicação de acidentes de trabalho, doença ocupacional, NTEP, ok? Ele é um indicador que vai de 0,5 a 2, sempre com 4 casas decimais. E aí, o que significa isso? A gente tem o indicador referente àqueles itens sobre frequência. Então, quantas comunicações de acidentes de trabalho houveram durante um período na minha empresa? O FAP, até o ano passado, ele entrava todas as CATs que eram abertas. Agora, só entra as CATs que têm afastamento superior a 15 dias. Não sei se vocês conheciam também do FAP, mas o acidente de trajeto entrava aqui. O trabalhador caiu de moto e era considerado como um acidente de trabalho. Hoje, isso não mais acontece. Isso foi um benefício muito grande para as empresas, ok? E quantos benefícios que nós tivemos por NTEP? Então, quantos B91? Um outro item é a gravidade. Eu tive um acidente de trabalho fatal e que gerou pensão por morte. Isso impacta. Eu tive uma aposentadoria por invalidez
no meu quadro de funcionários, eu tive algum auxílio-doença, auxílio-acidente, isso também impacta. E 15% que é relacionado ao FAP, nós estamos falando do custo. Então, quanto que foi pago para a Previdência, quanto que a Previdência gastou por conta destes afastamentos, ok? Então, quando nós falamos em FAP e falamos de comunicação de acidentes de trabalho, de INITEP e de afastamentos acidentários, eu estou falando numa conta que é referente a 2 anos. E aí eu trago para vocês, hoje, 2018, o FAP que vocês estão pagando é referente ao ano de 2015 e 2016. Então, referente aos afastamentos lá do passado. Vocês sabem quanto vocês pagam de FAP na empresa de vocês? Contador, na GFIP de vocês, então, levem também como sugestão. Lá na GFIP, sai todas essas informações. Então, verifica o RAT e verifica o FAP, porque, em relação ao E-Social, essas informações também precisam estar de acordo para enviar ao ambiente do governo, ok? Quando que nós estamos falando em ter resultado no FAP? Em 2020. Mas falta só 6 meses, 5 meses para acabar o ano. Ou seja, 5 meses talvez a gente não tenha um resultado tão bom. Porque o FAP de 2020 está relacionado a 2017 e 2018. Ou seja, quando que eu vou ter resultado? Em 2021, que é referente aos anos de 2018 e 2019. Ou seja, se eu quero ter um pouquinho de dinheiro de recuperação, eu preciso começar a investir agora na área de segurança e saúde, ok? E aí, para melhorar um pouquinho... Estava indo bem. Passou. Ok. Então, para melhorar um pouquinho e vocês entenderem o quanto que é esse dinheiro que eu venho falando, eu vim trazer para vocês o RAT ajustado. Então, falamos do RAT, que é a tributação coletiva, do FAP, que é a tributação individual por CNPJ, e aí nós estamos falando do RAT ajustado. O que significa esse RAT ajustado? É a multiplicação dos percentuais lá do RAT, 1, 2 ou 3%, multiplica pelo indicador do FAP, que é de 0,5 a 2, ok? E aí a gente tem um RAT ajustado. Aqui eu trouxe um exemplo de uma empresa grande, mas depois a gente pode fazer o exercício com uma empresa pequena de vocês. Então, um salário aí médio de R$ 1.800, uma empresa com 500 funcionários, eu considero 13 salários mínimos, 13 salários, desculpa, de 1.800, porque conta o 13º. Essa empresa ela estava lá no risco médio de 2 e estava no pior cenário do FAP. Teve muito acidente de trabalho. Então, o indicador dela era 2. Então, o que ela ia pagar 2 de tributação coletiva, o que aconteceu? Pulou para 4, porque ela não cuidou da área de segurança e saúde. E isso quer dizer que ela pagou 468 mil de tributação. R$500 mil, praticamente, né, gente? Aí essa empresa passou alguns anos e aí ela conseguiu reduzir o FAP dela para meio. O que aconteceu? 117 mil. Ou seja, ela reduziu 351 mil no ano,
ou 29 mil por mês. Dá para fazer alguma coisa com 29 mil? Comprar aquelas máquinas modernas, com segurança, dá para fazer um pouquinho, né? Ou seja, o que isso significa? Investimento na área de segurança e saúde, gestão dos trabalhadores, ok? Então, a tributação do FAP e RAT, ele tanto pode auxiliar a empresa e aí reduzir, né? Então, por exemplo, um RAT de 1, um FAP de meio, ele vai pagar meio de RAT ajustado, como ele também pode aumentar, duplicar aí o custo da empresa. Um RAT de 3, um FAP de 2, 6% de tributação, ou seja, um custo muito grande. E aí, o que eu trago? A inteligência, decisão inteligente, né? Qual que é o interesse de vocês, enquanto empregadores, enquanto empresa? Os custos de prevenção, então, quando falamos de custos referentes à segurança e saúde, versus os custos resultantes de acidentes de trabalho, as consequências financeiras, né, das violações jurídicas, dos problemas de ações que a gente acaba tendo enquanto empregador, e, principalmente, que eu acho que é o melhor, a saúde do trabalhador como um importante patrimônio da empresa. Por quê, gente? Trabalhador saudável é melhoria na produtividade, redução de desperdício lá na cozinha, possibilidades de aumento de lucratividade para a empresa, ou seja, é um resultado de ambos os lados, trabalhador e empregador, ok? Então, como que nós podemos reduzir os custos, então, do FAP, do RAT, na folha de pagamento de vocês? A Fiesp, junto com o DEPAR, que é o Departamento de Ação Regional, ela criou, então, a Central de Inteligência. A Central de Inteligência ela foi criada pelo DEPAR e hoje tem o apoio do SESI junto com a equipe de saúde. Então, o que significa a Central de Inteligência? É a oportunidade da Fiesp ofertar serviços para as empresas associadas aos sindicatos, ok? Então, a proposta é o quê? Por meio de um sistema tecnológico de saúde ocupacional, realizar a gestão das informações de afastamentos de saúde para possibilitar a vocês, empregadores, tomadas de decisões estratégicas. Então, lembra que eu falei lá da importância do CID? Se eu tenho CID, eu consigo saber por que o grupo dos padeiros estão afastando mais? Porque o grupo da auxiliar de limpeza está afastando mais. Então, a gente consegue começar a distribuir, né, identificar o problema por função ou por setor. E aí a tomada de decisão é muito melhor. Se, de repente, é um ambiente onde eles trabalham com mesas e o afastamento maior está sendo por doenças osteomusculares, principalmente muita dor nas costas, será que é a bancada onde o meu trabalhador está lá exercendo a função dele? Então, a gente vai conseguir analisar isso. Qual que é a sugestão? Precisamos adequar o posto de trabalho? Está acontecendo muito acidente de trabalho, o afastamento, motivos de afastamento por queda. O que será que está acontecendo lá? Existe um piso antiderrapante? Existem melhorias naquele ambiente? Ao invés de gastar dinheiro investindo num setor ou numa função que não tem problema, nós, da Central de Inteligência, conseguiremos indicar qual que é o problema que precisa de ação mais rápida, ok?
E aí, dentro da central de inteligência, nós temos alguns produtos. Então, o primeiro produto é a análise anual do FAP, do RAT das empresas. Então, o que significa isso? É nós recebermos o extrato do FAP de vocês e analisar, desde 2010 até agora, como foi a evolução. Então, diminuiu frequência, gravidade, custo, está pagando mais, teve mais acidentes de trabalho, teve muito NITEP, tem empresa que ela não tem nenhum acidente de trabalho. O que ela tem? Só NITEP, só NITEP. E ela não cuida, ela não tem uma pessoa que faça gestão. Ela nem sabe que ela está pagando por conta daquele afastamento. Aí nós também temos a questão de identificação de não conformidades. O que significa isso? Quando vem um extrato do FAP, ele vem com massa salarial, ele vem com número de vínculos, que são quantidades de trabalhadores, ele vem o que puxa das GFIP, outras informações de RAT, enfim. A gente consegue identificar essas não conformidades nesta análise do FAP. E aí, como que é? O seu José, ele não trabalha mais na minha empresa. Ele saiu em 2013, mas ele está contando no FAP de 2015. O que será que está acontecendo? Está pagando. Às vezes, vocês estão pagando por pessoas que nem estavam mais na empresa de vocês. A massa salarial de vocês era 5 milhões lá na GFIP do ano tal, que foi a base. E aí veio no extrato do FAP que a massa salarial de vocês era de 10 milhões. Ou seja, vocês estão pagando dinheiro a mais para o governo. Então, a gente consegue analisar e orientar para as correções necessárias, ok? A gestão de absenteísmo de curto prazo significa o quê? Quando eu perguntei para vocês, quem cuida dos atestados? Entrega, vai para o contador e paga. Ok, está certinho. Mas vamos olhar por esses afastamentos? Quais são os problemas, o que precisa ser olhado, se durante 60 dias esse trabalhador está apresentando muitos afastamentos. Então, a gente consegue analisar, realizar e entregar mensalmente relatórios estratégicos para vocês, mostrando quais são os principais tipos de afastamento, quais são os locais onde tem mais afastamento, as funções. A gente consegue trazer subsídios importantes para a tomada de decisão. E sempre com ações propositivas. Eu sempre falo neste produto que não depende de nós, Fiesp, ou de nós, SESI, ter melhorias. A gente vai até falar das ações, mas se vocês não tomarem providências lá na ponta, lá na empresa de vocês, não vai resolver nada. Então, a partir do momento que aderir a um serviço desse, a empresa precisa estar disposta a providenciar o que for necessário para uma melhoria da saúde e para a gestão, ok? Aqui também, gente, vai ser nesse outro produto. A gente tem a questão do alerta do NITEP. Então, nesses afastamentos de 15 dias, eu lancei lá o afastamento por varizes, vai apontar, olha, este atestado é NITEP. O que vai acontecer? Você já vai ficar esperto. Nós vamos encaminhar essas informações para a empresa e nós vamos monitorar. Por quê? Se, de repente, já deu 14, 15 dias, esse trabalhador ser encaminhado para a Previdência, a gente já pode se preparar para uma possível contestação. E aí a gente consegue, previamente, preparar uma contestação para encaminhar à Previdência Social. Ok?
Nós temos também a gestão de afastamentos de longo prazo. Então, aqui é principalmente rastrear estes afastamentos lá na Previdência Social e verificar se não houve uma mudança de nexo. E aí eu volto lá na reflexão do E-Social, principalmente para não prejudicar a empresa. O trabalhador foi como B31, ele continua como B31. Como uma doença comum. Ele não mudou o nexo para B91, ok? Nós conseguimos rastrear essas informações. E sempre com indicação, se for necessário, para a contestação destes afastamentos. Então, nós temos lá a médica do trabalho, que está na nossa equipe, eu, enquanto enfermeira do trabalho, uma advogada que também dá o suporte para poder orientar na parte de contestação. A Amanda, que é a nossa advogada hoje, ela acompanha principalmente a empresa na parte de orientação, de contestação, de ingresso de contestação judicial. Então, olha, eu contestei o meu NITEP no tempo hábil, lá dos 15 dias, mas passou um ano, a Previdência nunca me deu retorno. Eu estou pagando, eu não estou pagando? Nosso advogado vai orientar como que vocês podem entrar com uma ação judicial para tentar resolver essa situação. Ok? E, por fim, a gente também está propondo, neste serviço da Central, um curso por EAD sobre o FAP, sobre tudo isso que eu falei. A proposta deste curso é realmente capacitar o máximo de pessoas na empresa de vocês para poder tomar decisões, ok? Nós realizamos, então, um projeto piloto com 30 empresas. Esses foram os sindicatos que participaram, ok, lá na Fiesp. Isso foi 2017. Foram avaliados os FAPs dessas 30 empresas de 2010 2016. Conseguimos analisar toda a evolução dos indicadores do FAP e, principalmente, a possibilidade de ganho em competitividade por conta da redução do FAP. Esses 30 empresas, elas tinham um custo de 307 milhões de custo de tributação e elas poderiam, se cuidasse da segurança e saúde, uma redução para 167 milhões, ou seja, praticamente 50% de redução. E aí eu trouxe 3 exemplos pequenos dessas empresas. A gente teve uma empresa de 59 funcionários, que talvez seja aqui a realidade de vocês. Ela tinha um RAT 3, um FAP de 1%. Então, ela pagou uma tributação em 2016 de 3%. 85 mil. Parece que não é muito dinheiro, mas para uma empresa pequena é muito dinheiro. Se ela cuidasse da área de segurança e saúde, a parte da gestão, ela poderia reduzir para 42 mil, ou seja, um belo de um investimento. Na parte de empresas de médio porte, a gente teve aí de 1 milhão um potencial de economia de 930 mil. Na médio porte, a gente percebeu que não teve tanto uma redução tão significativa, mas já teve um valor bem grande, né? Até porque, olha, o RAT era 3%, o FAP 1,53%. O que aconteceu? Aumentou aqui a tributação dele. E a empresa grande, ela tinha 1,4 milhão e teve um potencial de 700 mil de redução. Muito dinheiro que a gente anda perdendo por falta de gestão. E aí, para fecharmos, a Central de Inteligência, então, colocou, desde o ano passado, este produto no mercado, junto com os sindicatos. Hoje, nós já atendemos em torno de
15 a 16 sindicatos e temos em torno de 10 empresas, acho que 10 empresas, em torno de 3.000 vidas, mais ou menos. Então, como vocês hoje podem aderir a este serviço que eu acabei de falar? Diretamente com o sindicato, ok? Então, o contato é direto com o sindicato e adesão direto com o sindicato. Neste site aqui da Fiesp, vocês vão conseguir bastante informações tanto sobre o FAP, todas essas informações técnicas que eu falei, e também sobre o serviço, o produto que eu acabei de apresentar, ok? Existe uma taxa para a adesão deste serviço, ok? Então, existe uma primeira taxa, que é direto com o sindicato, e aí depois nós temos um valor que eu vou apresentar. Hoje, todos os atestados dos trabalhadores precisam estar inseridos no sistema que nós vamos disponibilizar. O meu contador, ele lança os atestados. O sistema do contador pode extrair numa planilha em Excel e a gente consegue jogar essas informações no nosso sistema, ok? Este daqui é o custo hoje para a adesão da central de inteligência, pensando naqueles 6 produtos. Então, uma empresa com até de 80 funcionários, ela vai pagar R$ 200 por mês. Ok? Uma empresa acima de 500 funcionários, ela vai pagar R$ 2,00 por vida por mês. Sempre a empresa vai pagar números de vida ativos no sistema. Esse mês eu estava, final do ano, bombou, a empresa precisa contratar gente, então estava com 100 funcionários. Aí chegou março, diminuiu a produção. Eu vou pagar por 70, porque é o quadro atual da empresa, ok? Esse daqui é o e-mail do FAP-RAT, que é lá da equipe da Fiesp. Esse daqui é o telefone também direto. Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato. Eu não deixei o meu e-mail, mas vocês têm o e-mail, então fiquem à vontade se precisar passar alguma coisa para o meu e-mail. Caso também queiram discutir, entender melhor sobre o assunto, manda um e-mail lá para o FAP-RAT da Fiesp. Olha, Marcela falou, queria verificar a possibilidade de conversar mais um pouquinho. Fiquem à vontade para a gente conversar novamente, de repente individual, por empresa. Estou aí à disposição para tentar explicar um pouquinho com mais calma para vocês, ok? Eu acho que é isso, gente. É rápido, mas é muita coisa para falar e eu falo bastante. Fico à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, alguma coisa, tá bom? E obrigada pela atenção de todos. Boa tarde, queremos agradecer à Marcela por essa excelente palestra. Acho que muitos de nós nunca tinham escutado falar nem FAP, nem RAP. Isso aí é muito importante, realmente, para baixar os custos da nossa empresa. Aproveitar, presenteá-la com o livro Bravos Panificadores, aí, se levar como recordação dessa excelente palestra, também agradecer à Federação das Indústrias, ao seu departamento da micro-pequena empresa, do TENP, que proporciona todo o final do mês essas palestras. Marcelo, nosso muito obrigado, nosso agradecimento a todos. Tá bom? Uma salva de palmas.